Aí a gente pensou no nosso trabalho hoje como esse título, né, em comum, assistência à saúde sexual de mulheres lésbicas e bissexuais, resistências e possibilidades, né? A gente pensou nesse título justamente porque Carla tem um trabalho, esse recorte de pensar assistência diretamente, né, no papel da enfermagem ali, e o meu trabalho já vinha com o olhar dessas mulheres que vivenciam o sistema de saúde, né, como é que elas estão pensando o sistema de saúde, e para além do sistema de saúde, como é que elas pensam as estratégias e o próprio cuidado no dia a dia, né, como é que elas vão compreender isso, tudo isso na relação com cultura, um contexto, o recorte político, enfim, tudo isso que vai compor as suas práticas e seus itinerários de saúde, enfim. Aí a gente juntou e pensou nesse título. E aí nós duas partimos de pontos em comuns também para pensar, e quando eu escrevi a minha dissertação, muito surgiu para mim a partir da minha própria vivência, né, enquanto usuária do SUS, né, quando eu ia para os atendimentos com médicos ou enfermeiras, enfim, e perceber as lacunas que vinham, que aconteciam lá, de não me sentir abarcada pelos serviços, sentir que sempre faltava algo, sentia que a forma de falar muitas vezes tinha até uns cuidados, assim, sabe? Quase como tem coisas que você pode falar abertamente, tem coisas que, tá, talvez isso não se fale, mas se faça. Enfim, sempre com muito dedo para algumas coisas. Eu percebi essas diferenças quando outras amigas minhas, que são héteros, e vivenciavam experiências totalmente diferentes, e a gente ficava chocando isso, né? Eu também, a partir do meu olhar, na época que eu fui residente, né, em atenção básica e saúde da família, eu percebia que era um público que não chegava nos postos de saúde, né? Aí eu ficava me perguntando, cadê essas mulheres, né? Como é que a gente pode pensar a saúde dessas mulheres aqui na atenção básica e ver que quando elas chegavam, a demanda nunca era sobre saúde sexual, eram outras coisas. E geralmente adoecimentos assim que estavam muito agravados, porque esse público segurava muito de chegar até o serviço. E quando chegava já era assim, quando já estava bem grave, às vezes nem era a atenção básica ou recomendado, às vezes era urgência, emergência ou atenção hospitalar. E aí, e não era com essa demanda, né? Eram com outras. E aí, percebendo isso, comecei a perceber essas diferenças, as minhas próprias curiosidades de sentir que aquilo estava faltando, né? Que eu não me sentia abarcada por nenhum serviço ofertado. Fui vendo essas diferenças, comparando também com outros atendimentos, e aí quis pesquisar isso, né? E eu pesquisei Carla também, a gente trabalhou com mulheres cis, porque a gente compreendeu, não foi, Carlinhos, a gente estava trocando, que as mulheres cis, as mulheres trans abarcariam outras especificidades que o nosso trabalho na época não estava se propondo a dar conta disso. Então a gente pesquisou mulheres lésbicas e mulheres bissexuais cisgêneras. E aí, tu, Carlinha, como foi teu olhar a partir disso aí também? Como surgiu a tua busca no doutorado especificamente, não foi também? Foi. Eu venho trabalhando com o público LGBTQIAPN+, já há algum tempo, quando só era LGBT. Na época, quando eu comecei, ainda era tudo muito mato. E aí, eu trabalhei com mulheres trans e travestis. E aí, as meninas que eu entrevistava eram meninas trans ou eram as travestis e as meninas que faziam uso de hormônio. Tanto que dentro da minha pesquisa no mestrado, eu tive o cuidado de restringir que fossem só mulheres trans, porque na época ainda homens trans ainda não era tão visibilizado, a gente, mesmo que agora não sejam, mas ainda era muito complicado. E aí eu tive esse cuidado. Quando eu fui para o doutorado, a gente continuou nessa linha de pesquisa, e aí não é que eu quis restringir, mas a área de saúde, aí eu tiro a brasa da sardinha, né, em vez de puxá-la. A área de saúde em si, ela ainda é muito, mesmo com alguns avanços, alguns passos de formigas, ainda muito longe da realidade. A gente não tem uma preparação para trabalhar com esse público, e a gente precisa. E aí, quando eu fui trabalhar com lésbicas e mulheres bi, eu quis deixar restrito que a gente não ia trabalhar com a identidade, com a orientação sexual delas em si, nem com a identidade de gênero em si. Iam trabalhar com mulheres, a gente ia trabalhar com mulheres cis, mas eu queria enfatizar mais em relação às suas práticas sexuais.
Tanto que a gente trabalhou tanto com lésbicas e mulheres bi. Que hora se percebesse lésbica ou que hora se percebesse bi, mas que trabalhasse com as suas práticas sexuais, porque trabalhar com gênero, sexualidade numa área ainda na psicologia, isso perpassa muito para vocês, mas para enfermagem ainda não é um tema que é tão conversado, tão dialogado. Ainda há muita falta de conhecimento, falta de estudos na área. Então, eu quis só delimitar que realmente fossem suas práticas. Tanto que no doutorado eu trabalhei mais com as suas práticas sexuais, e não a identidade enquanto lésbica, a identidade enquanto mulher bi. Porque era um terreno que a gente estava começando a usar para estudos, né? Começando a entrar, mas de uma forma muito respeitosa, na verdade. Porque a gente sabe que existem muitos movimentos políticos, muita necessidade de autoafirmação dentro do público, e eu sempre tive muito esse cuidado. Então, quando a gente se propôs a trabalhar, a gente propôs a trabalhar o que converge para o de Amanda é que eu trabalhei com vulnerabilidades. E aí eu trabalhei com vulnerabilidades de mulheres, de lésbicas e mulheres bi em relação ao HIV. Só que dentro desse universo da pesquisa, a gente acaba pegando, né, um material muito extenso. E foi justamente o que foi o ponto de conversão para o trabalho de Amanda. A gente quis deixar delimitado que não iríamos trabalhar com mulheres com, né, vulnerabilidade da mulher trans enquanto lésbica, que são conceitos que podem muito bem convergir. A gente ia trabalhar só com mulheres cis, justamente porque trabalhar com mulheres lésbicas, mulheres translésbicas, iam sair um pouco do contexto do que a gente estava preparado, a gente ia dar um passo maior do que as pernas. Então, não houve um processo de restrição por preconceito, mas sim por delimitação de conhecimento e até onde ia. E a gente deixa isso bem claro, né? A gente deixa isso bem claro na minha tese, que não foi uma exclusão, foi inclusão de até onde poderíamos ir. Porque senão ia ser o buraco, ia ser muito mais embaixo, a gente não ia conseguir ter pernas para responder. Uhum. Carla, eu posso pular o slide ou tu queres pontuar essa. Tu tinha falado sobre a revolta de Stonewall, alguma coisa também que te puxou a partir de um olhar? Porque a gente, como eu estava até conversando com a Amanda, quando eu vou falar, principalmente nas aulas, em alguma coisa, eu falo para um público que ele não tem um nível de cognição, não, um nível de conhecimento que eu acredito que seja ao que vocês têm aqui, né, com Carla no laboratório, que é uma coisa que vocês trabalham com sexualidade humana. Então, todo esse processo de conceitos de orientação, de identidade de gênero, vocês já devem trabalhar realmente com bastante propriedade. A gente meio que coloca essas pontuações para quando eu vou falar para um grande público, né, que de certa forma tem uma tem um conhecimento meio misturado, mas eu acredito que não seja necessário, né, falar sobre esses marcos A históricos. gente estava falando sobre isso ontem até, porque quando a gente estava falando sobre a apresentação, eu estava identificando, Carlinha, o grupo que a gente vai falar das pessoas, né, a gente estava falando sobre as diferenças em psicologia justamente e enfermagem, enquanto o público da enfermagem muitas vezes precisa que você já inicie, vamos dizer que entre muitas aspas, do zero, sabe, explicando tintim por tintim o que é gênero e sexualidade, e aqui, geralmente, quem chega, por mais que você também precise explicar, geralmente as pessoas que vêm ao Abexu têm o mínimo conhecimento sobre isso, e aí, enfim, né, mas aí também, fazendo esse recorte, ainda tentando pegar numa pegada histórica, quando o que vai guiando também essa linha do olhar da gente para se voltar para as produções lésbicas, né, que quando vem nos anos 80, ali, com o boom do HIV, né, quando o governo federal e as estratégias de saúde que foram pensadas naquela época para o público, o cuidado nessa época ficou muito focado para o público HSH, né, os homens que fazem sexo com homens, e a população das travestis, né? E outros grupos depois foram se acrescentando com o tempo, mas a princípio eles não eram o foco, porque se tinha a convicção de que essas pessoas corriam menos riscos, né? Isso acabou contribuindo para o apagamento de uma série de populações também desses cuidados.
E aí, a partir da década de 80 também, né, que é quando os estudos começam a se voltar mais para uma perspectiva de... Porque se tinha muito a etiologia da psicopatologia sobre as lésbicas naquele período, enfim, né? E bissexualidade, então, era uma coisa que praticamente nula, né, no que se debatia. E aí, quando a partir de 80 que esses grupos também começam a sair dessa lógica da psicopatologia, desse recorte para, enfim, para populações pensando direitos, saúde, enfim, políticas, é quando também se criam condições para pensar a saúde das mulheres lésbicas naquela época, primeiramente, dentro do campo da saúde reprodutiva, né? E aí esse boom também vai crescendo a partir dos anos 80, que é justamente também na mesma década, quando tem, né, o boom da AIDS, e a princípio está se pensando os primeiros grupos, como eu falei, depois começam a pensar outras populações específicas, né, e isso também vão se pensando a propensão às vulnerabilidades, né, a partir de então. E aí, enfim, isso aqui eu tinha deixado, mas a gente nem vai entrar, era só que alguns desses recortes também teóricos serviram para que a gente pudesse olhar para esse fenômeno, né? A partir de onde a gente estava falando e como a gente estava concebendo alguns conceitos, né? Sobre decolonialidade, pós-estruturalismo, construcionismo, sexualidade dissidente, saúde e direitos sexuais, cuidado e discurso. Enfim, quando eu fiz a minha dissertação, um objetivo, eu tinha deixado esses aqui para pontuar, foi compreender as narrativas produzidas sobre saúde sexual por mulheres lésbicas no Recife, na época. Só que dentro disso a gente pesquisou três objetivos específicos, que, na verdade, resumindo eles, foram essas três vulnerabilidades, a individual, a social e a programática, porque nisso a gente estava pesquisando, basicamente, como as mulheres compreendiam a sua vulnerabilidade frente aos vírus, frente ao campo da saúde, como elas percebiam isso na relação com outros, enfim, com seu contexto social, e outros, como elas criavam estratégias a partir das suas demandas também de saúde e na construção desses itinerários terapêuticos, né? Na época, a gente também. Eu não lembro, Carla, se tua pesquisa foi somente qualitativa ou se foi quali-quant, a minha pesquisa foi quali, eu tinha deixado esse recorte aqui sobre a quali. Na verdade, eu queria trabalhar alguma coisa quanto, mas como foi a estava dizendo a Amanda, a minha tese ela tinha como teoria a representação social. E aí eu trabalhei as duas abordagens, a abordagem estrutural e a abordagem processual, né? Então acabou não sendo quali, quanti, mas trabalhou com as duas abordagens da teoria das representações sociais. Uhum. A teoria das representações sociais eu não domino, isso daí vai ser com você. Sim, e aí nessa época eu tinha pensado no Recife até, né, com Carla, por quê? Recife, na época, até então, né? Não sei se já teve atualização desse quadro, mas tinha sido a segunda cidade do Brasil, né? Primeiro vinha São Paulo, que na época Recife tinha sido a segunda cidade que tinha uma política LGBT própria. E aí eu fiquei pensando como seria a prevalência disso no impacto do saber dessas mulheres, da construção dos seus repertórios, enfim, sobre pensar a saúde, sobre construir esses itinerários. Porque também a gente pode pensar nesse parte do princípio, não necessariamente isso acontece, mas que se nós temos uma política LGBT nacional e nós temos também uma local, quer dizer, então, que essa cidade possivelmente vão ter mais equipamentos de saúde, logo as pessoas teriam mais acesso, logo também a forma como se é falado sobre saúde para esses públicos vai ser mais disseminado, essas pessoas vão ter mais acesso, e aí eu queria saber como é que isso estava aqui nas narrativas dessas mulheres, né? E na época também eu coletei essas mulheres a partir do método Bola de Neve, né? Que é quando escolhiam, tinha uma semente que indicava alguém, e essa pessoa ia indicando outra e outra, e virava-se a Bola de Neve, que por sinal Carla, que está aqui hoje falando comigo, foi uma grande também orientadora, mesmo não tendo sido minha orientadora do mestrado, mas sobre o método Bola de Neve, porque quando eu estava bem curiosa sobre isso, nas dúvidas, quem me tirava era ela. Na época, como eu estava trabalhando com narrativas, as minhas entrevistas foram narrativas, porque a entrevista narrativa ela permite que você aprofundasse nas complexidades trazidas, né? Ela permite uma espontaneidade maior, inclusive até para a pessoa fugir do assunto e aí guiar-se para onde a pessoa achar pertinente, sabe? Daquilo. E aí, por permitir essa espontaneidade maior,
também trazia em profundidades algumas coisas, e ao mesmo tempo que também a análise temática, que foi como eu analisei, fazia com que a partir dessas entrevistas saltassem temas, a partir daquelas falas, que esses temas iam organizando, inclusive, a forma como tanto a narrativa vinha, como para focar grandes temas e assim pensar-se aquelas falas. Carla, tu quer dizer alguma coisa? Só porque... Não, você está falando, eu estou lembrando de como foi a minha coleta. Isso está Se quiser desenvolvendo falar sérios sobre tua gatilhos. coleta, também fala. Isso está desenvolvendo sérios gatilhos. A minha coleta ela teve uma situação bem peculiar, porque foi no boom da pandemia. Literalmente no boom da pandemia. E aí eu tive um Inclusive, uma feeling. curiosidade é que eu fui uma das pessoas que ela coletou, não foi? Eu sei que é confidencial, mas eu que estou me nomeando, então tudo bem. Eu nunca disse isso, é você que está falando, viu? Não, sou eu, está gravado aqui, fui eu. Nunca disse. Não Não, estou nunca quebrando, disse. não que fique continuos Não, não autos, não está. estou quebrando. Quando a gente estava fazendo o projeto para submeter no comitê de ética, foi em janeiro de 2020, que estava justamente naquele impasse, se fechava ou não, começou os primeiros casos, aí eu tive um feeling de propor à minha professora de que a nossa coleta fosse híbrida, né? Não sei por quê, não me pergunte por que aconteceu isso na minha cabeça, mas chegou essa ideia de que as entrevistas poderiam ser presenciais e remotas. E aí ela aceitou, submetemos e tudo fechou, né? Tudo fechou, o mundo parou. Foi realmente. E aí, no caso, como eu trabalhei com as duas teorias, eu fazia contato por Google Forms, em que eu fiz, foram 3 casais que eu enviei o formulário para eles avaliarem, as 3, foram 3 casais de lésbicas, e aí elas analisaram e deram o feedback de algumas correções, me falaram sobre o layout, que estava diferente, a figura, né, que representava, eram 2 mulheres brancas, e aí proporam para que fossem mais mulheres que tivessem raças e características diferentes. Enfim, foram feitas as coletas através do formulário, e depois de muita peregrinação, eu consegui contato para que fossem feitas as entrevistas presenciais. Então, todo mundo participou praticamente de 2 momentos. E era muito complicado, porque era num período pandêmico, em que todo mundo tinha medo de sair de casa, todo mundo tinha medo de falar. Então, quando as pessoas que aceitavam, né, fazer a entrevista presencial, era bem separado, bem distante. Então, era máscara, era uma caneta para a pessoa, era distância. Então, foi bem complicado a minha experiência da coleta, porque foi no período pandêmico. Mas ainda assim eu vi a receptividade muito boa. Eu consegui 105 formulários preenchidos, porque alguns ficaram faltando perguntas, mas eu recebi 164 de volta. Só que aí alguns tinham emojis nas respostas, enfim, eu perdi. E foram 36 entrevistas. Das 105, 36 entrevistas. Então, para um período pandêmico, eu acho que foi muito importante isso. E diferente de como a Amanda fez, né, que era a entrevista, que era a temática dela, era a narrativa, houve algumas percas porque a gente não conseguia fazer, as pessoas tinham medo, não sabiam usar o Meet ou não queriam abrir a câmera. Mas dentro de todos os percalços da coleta, a bola de neve foi a que mais serviu, porque as pessoas indicavam outras pessoas que passavam e me referenciavam, então sempre existia, dentro de todo o contexto, dentro do pano de fundo lá, sempre tinha a confiança de que a pessoa que estava respondendo estava respondendo para alguém que era confiável. Então, foi bem conturbado por causa disso, porque foi na pandemia. E mesmo assim eu consegui um número significativo. Talvez se não tivesse, eu poderia ter conseguido até mais. Mas como toda pesquisa, ela precisa, né, trazer dores e sabores, a gente também teve muita semelhança com o meu e de Amanda, porque também usamos o mesmo tipo de amostra, né, que foi a amostra bola de neve. Uhum. E aí como você falou, isso o que converge também Amandinha, muito tu quer perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Sim, Porque às alguém vezes que quer pode perguntar alguma passar, coisa? né? É, verdade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa,
Pode levantar a mão também, a gente para a qualquer momento, não tem problema. Que às Eu vezes acho que tá passa bem legal ver o bate-bola de vocês. Gostei. Aí a gente justamente, Tá como mesmo, né? Tá tava, parecendo uma repórter, sei lá, aquelas programas, sabe? Estão no programa. Vocês estão arrasando as duas. de frente com o Labechu, né? Uma coisa assim. Acho que o Mozart vai contratar elas, né, não, Carla? É o quê? Vamos Concordo contratar demais. vocês para fazer as entrevistas. Vamos Olha, você mudar viu o que ela fez. formato do Você viu que quarto Carla é boa, ela fez da 36 outra. entrevistas sozinha, então essa Foi. mulher Vocês também é uma gostam de máquina de fazer fazer entrevistas. entrevista. Estou mostrando que vocês gostam disso, do ofício. Tá vendo você? Mas então, no nosso trabalho, né, no meu e de Carla, a gente tem isso em comum, que a gente converge sobre as vulnerabilidades, né? O trabalho de Carla foi também uma inspiração para o meu, para pensar essa questão das vulnerabilidades, porque, e Felipe também me trouxe esse insight, eu já vinha falando também com Carla, minha orientadora, enfim, foi uma costura para pensar esses pontos, porque a gente pensou as vulnerabilidades como segmentos que perpassam as vivências, né, das mulheres, que a gente estava pesquisando, e essa própria compreensão, né, de saúde, dos hábitos, da rotina de saúde, de cuidado, enfim, que isso comporia, né, enfim, agora faltou a palavra, mas enfim, ia compor isso, as vulnerabilidades. E aí, pensando a partir desses três eixos, né, da vulnerabilidade individual, social e programática, que também esse é um conceito de Aires, né, José Aires, a gente estava pensando na vulnerabilidade individual, ela traz a ideia da compreensão que a pessoa tem, da susceptibilidade que a pessoa tem para uma infecção de algum vírus, né? Por exemplo, o vírus do HIV, né? Carla também estava falando sobre ter pesquisado HIV. Então, a compreensão que a pessoa tem para essa susceptibilidade, desde essa compreensão sobre estilo de vida, que pode contribuir para a exposição, mas, ao contrário, também para a proteção a esse vírus, né? E como a pessoa vai perceber isso e esse comportamento individual, né? Vai se modificando a partir dessa compreensão. Isso não está isolado, né? Ela também está ligada a fatores sociais, econômicos, enfim, culturais. Carla, sobre a vulnerabilidade individual, tu queres pontuar? Porque para mim a senhora também é a rainha da vulnerabilidade. Então, assim, eu começo e a senhora aprofunda. Não, quando você fala isso, isso traz realmente muita coisa, porque quando a gente foi. Nada nasce de uma hora para outra, né? Tudo realmente é um processo de construção, de muitas lágrimas e muito sangue. E aí, a minha professora em si, ela trabalha com vulnerabilidade, a minha professora de doutorado, ela trabalha com vulnerabilidade e ela trabalha com representação social e HIV. Era o eixo dela. E aí, como eu já vinha trabalhando com mulheres trans do mestrado, mas era muito dentro da enfermagem, houve essa possibilidade de se trabalhar com vulnerabilidade. E aí, quando eu tentei costurar e trazer para a professora, alguns colegas próprios da enfermagem mesmo, alguns outros profissionais, falaram assim, mas porque o público eram lésbicas, né? E vulnerabilidade, a suscetibilidade de contágio ao HIV. E eu queria especificamente ao HIV. A gente fez uma revisão sistemática em relação, né, à exposição e existem trabalhos, mas existem trabalhos voltados para ISTs, né? Infecções de uma maneira geral, mas não tem um estudo. E aí eu vou trazer a brasa para minha sardinha. O meu foi o primeiro trabalhando especificamente com HIV. Existe uma outra tese que me ajudou muito, mas ela trabalhou com todas as ISTs. E quando a gente fala de vulnerabilidade ao HIV em lésbicas, a galera acha que não existe. Tanto que perguntou, mas para lésbica? Tanto que uma das falas, uma das minhas entrevistadas, ela disse, Carla, eu nunca pensei que eu era vulnerável. Eu nunca me vi correndo risco. Essa pessoa não fui eu. Não fui eu. Deixando aqui bem nítido. Que conte nos autos, né? Ainda bem que eu já fiz o depósito da tese, porque senão eu podia ser caçada, mas tudo bem. O próprio público em si, eles acabam não se vendo vulneráveis. E isso foi bastante enriquecedor para mim,
enquanto profissional, né, e tento passar, porque é um processo histórico. As mulheres em si, até pelo processo de como foi feito essa passagem de contaminação, que existia um público de risco, né, e elas não tendo as práticas que viessem a potencializá-las como susceptíveis, elas acabam tendo essa falsa proteção. Então, elas acabam achando que não tem risco, que pode ter risco a qualquer outra coisa, mas não. E aí eu falo do HIV, né? Porque foi o que eu estudei. E isso, essa vulnerabilidade individual que é vista, reforça muito a vulnerabilidade social que elas estão inseridas. E isso é um outro passo para a vulnerabilidade programática. Então, é como uma caixinha, é como se fosse aquele brinquedinho de dominós, que uma pedra vai derrubando a outra e elas estão extremamente interligadas. É um processo histórico, é um processo estrutural, é um processo de passagem de informações que, todas as vezes que eu sento e converso com alguns profissionais em relação, eles ficam, nossa, eu não sabia, eu não imaginava que existia esse risco. Né? E todo mundo é suscetível, né? A vulnerabilidade de todo mundo é vulnerável. Alguns em maior escala do que outro. Então, acabei realmente. Não é que eu sou a dona da vulnerabilidade, a quem entende da vulnerabilidade, mas foi um terreno que me deixou muito. Não é muito preparada, mas tipo, muito entusiasmada para se trabalhar, né? E sempre eu estou trabalhando em relação a isso. Pegando a partir disso que tu falou, né, sobre a vulnerabilidade social, que querendo ou não engloba a individual, eu não vejo essas vulnerabilidades, né, não tem como elas existirem de formas isoladas, né, a gente não pode dizer só que alguém ou um público, enfim, um grupo está vulnerável somente em um ponto do que os três, porque não tem como você falar sobre vulnerabilidade individual, né, pensando nessa questão da susceptibilidade de alguém, nessa compreensão, né, em pensar como essa pessoa vai pensar e se comportar frente a proteger-se ou a expor a algum vírus, sem pensar os processos de saúde e doença que estão ali relacionados, né? E isso fala sobre vulnerabilidade social, porque eles são processos mais amplos, né? São fenômenos que são recortados por gênero, por raça, por geracionalidade, e como esses pontos estão influenciando na visão dessa pessoa e no contexto, porque a pessoa também vai construir os seus repertórios, enfim, pensando no repertório no senso comum da palavra, não no conceito, mas pensando no conceito dos seus itinerários e a sua compreensão frente aos processos de saúde e doença, ela não vai pensar aquilo de forma isolada, né? Então, tem um contexto aí, existe um recorte todo que vai embasar em como essa pessoa vai olhar. Então, é como se as vulnerabilidades, é como se eu percebo assim, né, que a vulnerabilidade individual ela está coberta, né, pela social que engloba ela, e ampliando ainda mais, tem a programática, né, que a programática já vem falar para que hajam medidas efetivas de prevenção e proteção social aos vírus, enfim, especificamente o HIV, já que a gente está falando sobre isso, e outras infecções, né? E é importante que existam esforços institucionais, né, para se mover, mas esses esforços precisam ter recortes não só do grupo da saúde, mas também da educação, cultura, bem-estar social, enfim, como componentes que vão estar compondo os espaços que vão dar suporte para esses grupos, ao mesmo tempo que todos esses componentes que eu falei, eles têm que criar espaços de segurança, enfim, acesso para essas pessoas também são grupos que podem aprofundar e aumentar esses contextos sociais de vulnerabilidade. Então, assim, se a gente pensa, dando um exemplo assim, numa responsabilidade do governo, vocês têm a responsabilidade para pensar políticas específicas para determinados grupos, e ainda assim fica na ideia, mas você não produz um equipamento que possa atendê-los, você não produz uma forma das pessoas acessar, você não torna uma coisa ali acessível, realmente próxima do público, você, na verdade, mesmo que você tenha a proposta, você está criando um espaço maior de vulnerabilidade, porque essas pessoas não têm como acessar. Então, isso também vai estar impactando em como socialmente essas pessoas vão estar vivenciando e tendo acesso nesse processo de saúde e doença, logo como essas pessoas vão compreender. Porque se você chega, a pessoa diz, eu não vou para determinado espaço, porque isso não vai ser efetivo, aí você está falando como ela compreende isso. E para ela compreender aqui, teve uma compreensão maior que chegou e reverberou até essa ideia tá assim. Entende? Então, assim, essas vulnerabilidades, elas não existem de forma dissociada.
elas estão ali constantemente se retroalimentando, né? E como eu estava falando também sobre itinerários terapêuticos, eu queria trazer só para poder exemplificar que esses itinerários terapêuticos, que eu também pesquisei, né, e Carla pesquisou com outro olhar, né, que não deixa de falar sobre o processo de cuidado, são os trajetos que as mulheres percorriam na busca dos seus tratamentos, seus cuidados de saúde. E esses itinerários, eles falavam não só de um tratamento corrido, mas é desde a sua escolha, se você vai aderir a um tratamento ou não, se você escolhe também deixar o acompanhamento, ou o que for, essa decisão também fala sobre o itinerário que você está compondo, não é só por um caminho de uma medicina tradicional, está falando sobre um caminho alternativo também, se você vai por um caminho complementar em saúde ou de outra forma, se você vai estar sozinho ou não, porque a própria rede de apoio também é muito importante na composição desse itinerário terapêutico. Então, as formas como essas mulheres estão compreendendo e construindo a sua saúde também fala desses itinerários. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. Pronto, nas entrevistas que eu fiz, eu não trouxe o recorde de todas as entrevistas, eu trouxe mais uma outra ideia assim maior. E uma das coisas que surgiram muito para as mulheres foi, por exemplo, a questão dos planos de saúde, né? O acesso a esses planos. Porque algumas mulheres faziam o uso do SUS 100% e outras do plano de saúde. E aí a gente via que para essas mulheres buscarem os planos de saúde, muito se havia em ambos os campos uma questão do receio de chegar. E esse receio vinha por medo de sofrer determinadas violências, porque era da história dessas mulheres. Esse receio também não veio de nada, como eu estou falando, como a gente estava falando sobre os contextos de vulnerabilidade. Isso surge a partir de algo. Elas já tinham uma experiência prévia de ir buscar equipamentos de saúde e chegar lá a serem violentadas, seja de dizerem que elas não precisavam fazer determinados exames, seja dizer que não tinha risco, porque muitos profissionais de saúde disseram, gente, eu tenho risco? Me perguntaram numa das entrevistas, mas eu tenho risco? Assim, como assim? Me disseram que eu não tinha. Ou então se diziam, assim, muitas evitavam, até diziam que eram heterossexuais, para que determinados profissionais não fizessem perguntas ou pedissem exames. Tinha uns que diziam até que eram virgens, justamente para evitar, por uma questão de constrangimento, enfim. E até como isso se dava no SUS e no plano de saúde, isso diferia. Porque no SUS, muitas vezes o caminho era através do ACS, que havia o receio de falar para o ACS, por medo do ACS contar para a comunidade, então às vezes ia para o clínico por outro motivo. Quando chegava no clínico, falava parcialmente, enquanto no plano de saúde você até podia ir, mas às vezes também ocultava sua sexualidade, enfim, né? E também a questão do tempo que se demorava aí, né? E do agravamento de alguns quadros de saúde no tempo que você espera para uma consulta ou outra. E, e aí, Carla, tu ia pontuar alguma coisa? E aí foi isso que eu tinha Tem que visto me muito contemplar. aqui no. Foi muito que eu estava vendo na minha pesquisa, né, nesse ponto. E aí, vai ser que tu estava falando, né, sobre um público invisibilizado também antes, sobre esses profissionais não atenderem isso. Inclusive na enfermagem, Carla. Como tu também tem essa vivência, né, da enfermagem, tu estava trazendo sobre essa invisibilização do público, eu queria também que tu É pontuasse até aí. um termo que eu não sei se se é de bom tom falar aqui, né, com vocês. Mas enfim, eu vou falar e aí vocês tirem desconto, certo? Que eu sou de enfermagem, né? Eu não sou de psicologia. E aí foi um termo que eu encontrei nos estudos que eu trabalhei, que eu realmente vi que isso é. E aí quando eu falo, eu quero trazer isso para a realidade da enfermagem para o público profissionais de saúde assistenciais de uma forma geral, certo? Que isso a gente não trabalha. Vocês têm esse outro lado que vocês trabalham com isso. A gente não tem nada de sexualidade, a gente não aborda nada. Por ser de saúde Isso, da inclusive, mulher, reflete muito. Você de saúde da mulher e está dizendo isso, imagina, inclusive, a formação como tá, porque você está no doutorado. Como é que estão os cursos de base também, criando os profissionais que vão atender esses públicos, né? mas eles não sabem, assim, não sabem. Justamente. Porque não havia um interesse, né? Agora que as pessoas começam a visualizar isso. E aí era um termo que eu sabia o nome do santo, mas não sabia o milagre, mas não sabia o nome do santo, que é o que a gente sempre viu. Quando a mulher chega para nós, a gente sempre tende a achar que obrigatoriamente ou sugestivamente ela é heterossexual. Então, era o que a gente chama, né, de heterossexualidade compulsória. Então, ela chega, em vez de você conversar, você já vai
você já vai meio que uma regra de bolo, mesmo que um roteiro pré-definido. Você já pergunta, qual o método contraceptivo que você usa? Né? E isso eu trago muito para as minhas aulas de ginecologia, né? Quando a gente vai fazer entrevista, a gente tem que primeiro perguntar para essa mulher em relação ao citopatológico, que depois a gente vai falar, né? Mas perguntar para ela como são suas práticas sexuais e não já subentender que ela é hétero, que ela é adepta do sexo penetrativo, porque a gente já vai na cabeça de que ela é hétero, de que ela está lá para atrás de métodos contraceptivos, atrás da pílula, atrás do DIU, e já acha que tudo está voltado para a heterossexualidade. Então, era um conceito que realmente... E quando eu trago nas rodas de conversa, a galera fala, realmente, a gente já acha que a mulher é hétero. E, às vezes, quando você não dá abertura, ela mesma diz que é virgem, que não quer fazer preventivo, que não precisa, né? Claro que existem os riscos para se fazer ou não, as indicações, mas já de tabela ela já fala que não quer, que não precisa, porque é virgem, porque ela não tem essa abertura. Porque os profissionais, essa galera que está saindo agora, tem um diferencial até, né? Porque a gente está mudando, mas a galera que saiu com a gente, às vezes não quer nem aprender, às vezes não quer nem mudar, já era assim há muito tempo, agora está tudo diferente, vai ser do mesmo jeito. E é um público que não é visto, não é pensado. E aí eu sempre falo, né, quando eu estou na aula de pré-natal, e aí eu realmente dei uma palestrinha a segunda-feira, porque eu fui falar a gente está falando sobre gravidez, não sei o que, eu falei pessoas que gestam. Não é porque a gente hoje existe, a gente tem os homens trans que gestam, não são só apenas mulheres que gestam. Aí me olharam com o olho assim, minha gente, a gente precisa oxigenar o conhecimento de vocês. Eu não vou querer que vocês saiam daqui mudados, mas vocês precisam entender que a assistência ela precisa ser de uma forma integral. Mas a gente vê que ainda existe alguns bloqueios que foram, né, solidificados por disciplinas anteriores, professores anteriores, mas é um público que ainda não é visto porque ele é invisibilizado. Porque não é pensado no cuidado para ele, não é pensado no cuidado da mulher para lésbica e para bi, porque os profissionais eles não estão preparados. E a gente não tem, agora não, agora a gente consegue, né? A gente consegue mais. Mas na época era muito complicado. E quando você vai fazer uma pesquisa, são sempre os mesmos assuntos, sempre, porque é o fácil. Quando eu me propus a trabalhar com hormonização de mulheres trans e travestis, só tinha 4 artigos no mundo. Isso em 2015. Só tinha 4 artigos trabalhando com... E não foi nem hormonização, foi cuidados da saúde de mulheres trans e travestis. Só tinha 4 artigos no mundo. A professora, né, enfim, uma das minhas avaliadoras disse que minha pesquisa não era relevante, porque se tinha 3 artigos, era porque ninguém queria estudar. Aí eu disse, é porque ninguém teve a capacidade de pesquisar. E eu publiquei o artigo, ele está publicado em 2016. Né? Agora não, agora a gente consegue, mas às vezes é sempre o mesmo. Então é muito complicado porque a gente não tem estudos que abordem essas práticas. Né? Como é que você vai fazer um preventivo para uma lésbica? Como é que você vai fazer um preventivo para um homem trans? Então são terrenos. E ontem eu até recebi uma proposta de um amigo pessoal para que eu seja co-orientadora dele. E aí ele disse que quando falou com a orientadora, a professora disse, não, esse assunto ninguém estuda, não. Esse assunto ninguém estuda, não. Vai ser muito difícil, porque ninguém quer falar sobre isso. Eu disse, olha, não é que ninguém estuda, é porque você vai ser pioneiro. Porque eu não ia de encontro com a minha colega, né? Mesmo ela estando errada. Eu acho que os profissionais eles precisam realmente identificarem que existem outros caminhos. Para vocês de psicologia, pode até ser mais fácil. Mas para a área de saúde, medicina, assim, de enfermagem, medicina, fisioterapia, ainda é um terreno muito inóspito, porque a galera não quer estudar. E eu acho que o fato de não querer estudar, e aí eu vou puxar um pouquinho para vocês, é porque eles têm medo de trabalhar com os próprios fantasmas das suas sexualidades. Carla, a gente aqui também vê muitos enfrentamentos, né, na psicologia.
A gente tá vendo, imagina vocês, né, que a gente, pelo menos aqui na UFPE, né, eu tenho familiaridade com o curso, a gente tenta estimular que as pessoas também olhem para esses recortes. Mas eu imagino que nas áreas das ciências mais duras, digamos assim, seja mais difícil fugir dessa lógica biomédica, né? Biologizante e excludente. Enfim. Mas também puxando para a questão dos atendimentos em saúde, agora que a gente estava também falando sobre isso, o que é muito interessante, porque quando tu traz esse relato sobre que há um tempo, até um dia desse, não se falava e ainda hoje você vê pessoas falando que não é importante, que não é relevante pesquisar um tema tão importante, a gente vê como isso, as experiências dessa mulher nesses atendimentos, né? Que muitas acabam passando por esses profissionais, né? Não recebem as orientações corretas, que foi basicamente o que tu falou, e, enfim, essa investigação e o cuidado apropriado para algumas condições, algumas questões de saúde, não é levado em conta, né? Não realizam a prevenção, não realizam uma série de coisas por pensarem que não é necessário. Foi basicamente isso que tu trouxe, e isso também surgiu muito na época, na fala das minhas entrevistadas. Tinham pessoas que não faziam prevenção há mais de 5 anos. Mesmo que seja interessante fazer um a cada ano, e dependendo da situação, pode ser espaçado até 2 anos. Mas muitas não faziam há mais de 5 anos. Justamente porque a orientação dos profissionais é não, tá tudo certo. Enquanto você não tiver a penetração peniana, nunca vai precisar. Inclusive, eu ouvi muito isso também durante alguns médicos que eu ia. E aí eu fazia, não, esse não é um bom profissional, não. Ia para outro. Até, enfim, rodar e achar. Mas a gente vê muito isso ser replicado no dia a dia, né? E aí foi até bom tu falar que eu me lembrei, eu fui fazer uma aula para uma pós em ginecologia. E aí o meu tema foi justamente falar sobre isso, né? Exame preventivo, exame ginecológico em mulheres lésbicas e bissexuais. E aí foi questionado, perguntado, né, como é que deveria ser feito. E aí eu fui explicar que o ideal é que fossem feitos com menor espéculo. Aí fui explicar todo o processo, barará, barará. Ele disse, não, mas e se ela nunca teve sexo penetrativo? Você pode tentar coletar a secreção. Mas por quê? Aí eu disse assim, aí a gente foi para todos, mas e por que eu não posso introduzir o espéculo, mesmo ela dizendo que nunca teve sexo penetrativo? Eu disse, porque você vai entrar num terreno que ainda não foi, não houve isso, e você tem que entrar pelo risco-benefício, você tem que ver. A gente vê que o próprio raciocínio clínico é muito engessado, não se usa artifícios para que seja minimizado. Porque o preventivo só pode ser feito com a introdução do espéculo. Porque tem que fazer. Não, a gente não se pega alternativas voltadas para esse público. Tenta se adaptar de outro, das mulheres cis, das bi, que querendo ou não já tiveram em algum momento da sua vida prática com homens. Né? Mas a gente percebe que até o pensamento clínico é muito engessado. Uhum. A partir dessa vivência das mulheres, agora é uma pergunta, Carla, que eu vou colocar nisso, porque no teu estudo tu também trouxe mulheres bis e lésbicas, eu pesquisei lésbicas, tu pesquisou bis também. Tu percebia a diferença nos relatos com relação a esse exame especificamente? Aí depois de mim tem a pergunta de Carlinha. Na verdade, quando eu trabalhei, como eu falei, né, eu não delimitei que fossem, eu não restringi, não identifiquei como lésbicas e bi. O meu critério de inclusão era mulheres que fizessem sexo com mulheres, as suas práticas, né? Então, algumas mulheres, elas já tiveram, tanto que isso é até o tema do TCC de uma das minhas alunas. A grande maioria, a gente tinha o quê? 105 mulheres. A de 105 mulheres, eu acho que 89 disseram que já em algum momento das suas vidas tiveram práticas com homens e com mulheres, né? Práticas sexuais. Aí depois eu trazia para um recorte menor, dizendo atualmente quantas, né, quais são as suas práticas. De 89, caíram para 4 mulheres que continuavam fazendo práticas sexuais com homem. Então, isso mostra que, como eu não restringi, eu perguntei se em algum momento das suas vidas, né, como eram as suas práticas. Se foi com homem, com mulher, se foi só com mulher, eu não coloquei só com homem, porque aí não seria mais meu público, né? E aí, dentro desse universo, caiu para 4, foi 5 mulheres que ainda não tinham práticas com homens, tendo práticas com homens e mulheres. Então, e aí traz que elas, em algum momento da sua vida, tiveram práticas com homens, às vezes até pela pressão da família.
pela pressão do grupo, pelo processo. Então, muitas delas, atualmente, só tinham práticas exclusivamente com mulheres. Então, eu não restringi que o meu público, tanto que na minha tese não tem não tem lésbicas e mulheres bissexuais, tem mulheres que fazem sexo com mulheres. Né? Eu valorizei as suas práticas entre si, porque foi até uma coisa que foi apontado na minha qualificação bem no começo, que se eu fosse falar sobre orientação, a banca questionou, eu ia sair muito do meu contexto. E aí eu restringi, deixei isso bem claro, que o meu objeto de pesquisa seriam mulheres que tinham práticas sexuais com mulheres. Então, eu não tenho como dizer a você quantas eram bi, quantas eram lésbicas. Porque eu tenho um ponto de dizer a você quantas me referenciaram que tiveram práticas com homens e com mulheres, e quantas... Eu consegui, né? Porque a gente consegue fazer nesse banco de dados, das que disseram que tiveram práticas com homens e com mulheres. Eu consegui refinar e ver. Dessas agora, quantas continuam? A menina está trabalhando justamente isso. O tema do TCC dela é a fluidez da sexualidade. Né? Mulheres que, em algum momento da sua vida, se apresentaram como performance bissexuais, tendo práticas com homens e com mulheres, e atualmente só com mulheres. É meio sobre a fluidez da bissexualidade. Não, é errado. Não é sobre a fluidez da bissexualidade, é sobre a fluidez da sexualidade feminina. Né? Não existe isso. Quem é bi, certo? Desculpa, tá, gente? Por favor, não me... E foi ontem, se eu não me engano, o dia, viu? Vá. Pois é, eu postar ontem e acabei não postando. Porque eu estava com a senhora. Aí eu não postei. E aí eu não... Oi, diga. Não, tô brincando, tava dizendo, a culpa é minha agora. Eu não me fixei nisso, eu me fixei realmente em suas práticas. E aí a gente vê que às vezes... Uma delas até mesmo disse, Carla, eu sempre gostei de mulher, mas eu tive um namoradinho porque a minha mãe e meu pai me obrigavam, e eu morava dentro de casa, eu tive que realmente ter um namoradinho, né? Mas a gente vê que isso acontece de forma diferenciada. Carlinha quer fazer uma pergunta. Não, é porque quando vocês estavam falando, né, a questão a importância de tudo que vocês estão dizendo, eu fiquei curiosa com relação às práticas, se na conversa, né, nas entrevistas, discutindo sobre a trajetória afetivo-sexual delas, se elas falavam sobre os dildos, o pênis de borracha, jogos eróticos, porque, né, assim, não é porque são mulheres lésbicas que não possa haver um jogo e a introdução do pênis, né, de borracha, enfim, ou enfim, de outros jogos, não sei como é que isso apareceu, se isso apareceu. E eu nem estava pensando ainda na questão da bissexualidade que você trouxe depois, Carla, quando você estava apresentando, assim, né? Eu pensei e você continuou falando. Enfim, era um pouco isso, pensando um pouco da questão da pós-pornografia, se entrava, né, alguma discussão aí sobre essas questões ou não. Fiquei curiosa. Tu fala ou eu falo, Manda? Comecem. Como eu falei, né, eu trabalhei com um questionário, um formulário, e aí, como eu precisava o máximo de informações possíveis, o meu formulário, ele é, claro que não é visível para a pessoa que vai responder, mas para mim, que eu tenho um espelho, eu tenho perguntas que são voltadas para vulnerabilidade individual, vulnerabilidade social e vulnerabilidade programática. E dentro das questões da vulnerabilidade individual, tem justamente em relação às suas práticas. E aí é questionado, né, se elas realizam a prática ou se elas recebem, né, se elas fazem o sexo assertivo e receptivo, se elas usam... tinha um nomezinho lá, mas se elas usam, né, o pênis de borracha, mas tinha um nomezinho lá, bem bonitinho lá, no coisa. Que eu coloquei pênis, e aí as meninas disseram que poderia ser um pouco grotesco, um pouco, né, e aí eu mudei, porque passou por um piloto o formulário. E aí tem realmente, se são introdutórios, se elas fazem entre si
sexo oral, quem faz, quem recebe, quem faz sexo penetrativo, quem recebe, quem prefere. Algumas, e eu deixei bem claro que não tinha sexo oral, se você recebe, aí tem lá sim, não, e aí me disseram, Carla, coloque não se aplica, porque às vezes tem a mulher que ela não gosta de fazer, ou ela não gosta de receber, ela não gosta de ter sexo penetrativo, então é importante que você coloque isso também num dos itens, né? Foi bem legal esse feedback que foi dado. E aí eu tenho esse banco de dados que elas falam, né? E uma coisa bem interessante, que também é outro TCC, que nas perguntas tem dizendo, né? Se você sabe sobre, se você se previne contra o HIV, aí tem os que dizem que sim, aí dentro dos que dizem que sim, se usam camisinha. A grande totalidade das que diziam que se previne contra o HIV, quando eu filtrava para ver se usava camisinha, não usava camisinha. Aí virou esse, como assim? Você sabe, e tem, né? Você sabe quais são os métodos de proteção contra HIV? Sim. Cite alguns. Aí citavam lá, né? Preservativo, camisinha. Aí dentro dessas perguntas, você usa camisinha em alguma das suas práticas sexuais? A grande maioria dizia não. Quando a gente faz o recorte, né? Na planilha. Se previne contra o HIV? Sim. Usa camisinha? Não. Aí, como assim? Aí, e também perguntava se havia compartilhamento de brinquedos eróticos, se usava camisinha nas práticas entre si, né, do brinquedo erótico. Tem todas essas perguntas, Carla, porque ele é uma porrada de perguntas, né, Amanda, meu questionário. É verdade, eram muitas perguntas, muitas mesmo, que eu fiquei dando, se não acaba não. Até dando feedback aí para tu, não sei se na época eu devo ter dado, porque eu sou muito sincera. Não, Mas você não deu, não, já você está dizendo dei agora. não, passada, então já fica para o futuro. Mas já na minha pesquisa, quando chegavam as mulheres, né, quando chegava nesse tema, né, porque isso via espontaneamente, né, não era um ponto que eu demarcava, mas vinha na narrativa dessas mulheres, né, que algumas usavam, né, não todas usavam dildos, enfim, outros brinquedos penetrativos ou não, mas quando elas falavam sobre isso, eu perguntava, por exemplo, com relação à alternância, porque muitas, né, dividiam, e aí, como a gente estava falando sobre saúde na hora, aí surge a questão da higienização, que em geral muitas tentavam higienizar para usar na parceira, mas muitas vezes nem sempre esse cuidado era tomado, entende? Porque, se eu estou na tesourinha e eu estou compartilhando fluido, porque eu preciso de proteger isso, sabe? Porque eu preciso dessa proteção. E isso também vinha demarcado a partir da duração dos relacionamentos, era um marcador muito grande para a confiança na parceira, porque se eu estou com ela, sei lá, 2, 3 anos, e fizemos os exames um dia, existe essa confiança de que ali não há risco, entende? Enfim, para qualquer possibilidade de infecção, porque dá essa segurança dá confiança, né? Inclusive, em alguns artigos, eu li sobre isso, né, quando for inspiração também, inclusive o teu, Carla, que também falava sobre a confiança nas relações, fazia com que essas pessoas permanecessem deixando de se proteger, né, nas transas, mesmo com parceiros de longa duração. E Luzinete, né? Luziana. Luziana, desculpa, porque só tá a mão, não tá o nome agora, e eu tô no celular. Boa tarde, gente, sem problema, Amanda. Muito bom ouvir vocês. Pensando um pouquinho, não sei se é a questão da atenção básica, eu me fixei, porque na fala inicial sobre a Amanda, né, trouxe essa dimensão da atenção básica, mas eu queria saber se ocorreu para vocês, né, nesse slide tem dizendo aí que a assistência ela foi prestada muito mais carregada de conceitos sobre a heterossexualidade. E na atenção básica, a gente percebe, pelo menos aqui na Paraíba, né, na pesquisa que eu coordeno, junto com a Mônica, que o foco das mulheres está muito relacionado ao pré-natal, né, aquela assistência da mulher que está ali para gestar, né, a mulher que está ali para parir. Então, não existe um diálogo sobre a sexualidade em si, e quando se fala em HIV, ele só entra no pacote do pré-natal. Né? Então, não se fala sobre a sexualidade, você bota num pacote de serviços que é para o pré-natal. Então, as mulheres que não estão gestando, sejam elas bis, sejam elas lésbicas, sejam elas idosas, elas estão ali descobertas, né?
E aí o que a gente percebeu é que o programa Previne Brasil, que é o programa de financiamento, né, para a atenção básica, ele tem os seus parâmetros para os recursos, né? E nesses parâmetros o foco da atenção do HIV está exatamente no pré-natal. Então, eu não sei se vocês fizeram esse link, se apareceu para vocês, eu queria ouvir um pouquinho. E em relação a essa questão da confiança, nós do Grupo ESC, nós fizemos uma pesquisa em 2013, na época também que ainda era casais LGBT, né, a sigla, e essa questão da confiança, ela aparece também. Quando eu fiz a pesquisa do meu doutorado em 2012, eu trabalhei com casais sobre diferentes, que eram heterossexuais, que foi fruto da primeira pesquisa, depois nós fizemos com o público LGBT. E essa questão da confiança, ela aparece nos dois públicos, como uma barreira moral, né, também, e a confiança como esse laço que vai fazer com que as pessoas elas se sintam protegidas, né? E aí, muitas vezes, as mulheres, elas são as mais expostas, porque elas estão quando a gente está falando em casais heterossexuais. E quando a gente está falando em casais LGBT, a gente via que, às vezes, até algumas lógicas heterossexuais, elas eram transportadas para alguns casais. Então, assim, me aproximo muito do que vocês estão falando assim, muito bom estar aqui para ouvi-las. Muito obrigada. Luciana, é interessante que quando traz sobre o programa Previne Brasil, né, que vai gerenciar e organizar os recursos, e que tu falou sobre eles pensarem essa questão de verificar o HIV pensando no pré-natal especificamente, você também está delimitando, né, para quem é interessante investigar isso, né? Então, as mulheres gestantes, pela preocupação, agora é interessante, porque somente na gestação isso acontece, é para proteger a criança, mas essa mulher não tem uma vida, não precisa também se cuidar antes, né? E isso vai delimitando, e isso me lembrou até de uma vez de uma vivência minha em saúde, quando eu estava num serviço específico para a população LGBT, que a assistente social local fez assim: Amanda, convide as mulheres, porque você sabe que local, que o público não chega, o governo corta o recurso. E aí, nesse caso, se o Previne Brasil já está ali, direcionando a quem se deve ser verificado, enfim, determinadas infecções ou não, ele já está dizendo que um público aí vai ficar descoberto, né? Isso vai ampliando aquela questão da vulnerabilidade que a gente estava falando, a vulnerabilidade programática. E isso vai fazendo também com que outros espaços não possam se multiplicar, porque a verba já está direcionada, né? Como isso surgiu estava tentando lembrar agora das minhas entrevistas que tem uma coisa assim, é porque falando sobre o Previne esqueci, mas quando a gente estava pensando, lembrei sobre essa questão da gestação. Muitas mulheres trouxeram, assim, nas entrevistas, nas narrativas, sobre o medo de gestar. Havia um pavor, assim, sobre gestação, sabe? Parece que era a maior infecção de todas, era gestar. Depois dessa, vinha o HIV. Parece que quando se pensava, como é que você pode se proteger? Não, mulher, de gestar. Inclusive, mulheres que às vezes só tinham práticas com mulheres, elas tinham às vezes até mais medo, muitas até antes até da história, quando elas contavam, oxe, antes até de eu já ter me envolvido com alguém na vida, eu já pensava na gravidez da adolescência, já tinha medo disso. Então, surgia nessas narrativas a proteção em vou aqui me proteger disso e dos outros depois. E aí também surgia uma outra questão. Quando elas se entendiam lésbicas assim na vida, né? Quando a gente ia puxando toda uma história durante a vida, que elas diziam, não, agora eu sou lésbica, vinha também uma sensação de alívio e satisfação de, ufa, eu não estou vulnerável a pegar HIV, e principalmente antes do HIV, eu não estou vulnerável a engravidar, porque eu sou trans com mulheres. E, sabe, tinha esse imaginário nelas. É como se houvesse um alívio por você ter um risco de engravidar, porque é como se esse fosse a maior IST, entre muitas aspas, e aí se vinham as outras questões. E aí ia se criando, né, até pulando isso, o que Carla também já tinha até falado um pouco, sobre essa questão dessa nuvem. Parece que existe uma nuvem de imunidade no sexo lésbico, né, pensando, quando eu digo assim, no sexo entre mulheres, né, na verdade, que parece que essa nuvem vai isentar, né, torna essas mulheres isentas de qualquer risco, de qualquer epidemia relativa às infecções sexuais, enfim, especificamente o HIV que a gente estava falando. Só que não reconhecer esse sexo, né, como um sexo válido também, enfim, coloca essas pessoas como subsexo, né? Por muito tempo o sexo entre mulheres foi visto como uma preliminar de um sexo, né? Colocava assim como a preliminar de um sexo hétero. E aí, como esses sexos nunca foram tidos como de verdade, nunca foram validados,
esses cuidados também não se pensava, entendeu? Logo, se isso não foi pensado por vários programas do governo, também não tinha perigo aí de passar. E aí isso foi reforçando essa ideia de que essas mulheres estavam isentas. E aí, tanto que é recente, é dos anos 2000 para cá, se eu não me engano, que vem no programa, enfim, no plano de saúde da mulher, acho que foi o país, mas não sei, mas de 2000 para cá que começa a se pensar também essas questões mais específicas, né, nas mulheres que fazem sexo com mulheres, e é só que essas ideias vão reverberando até hoje, e até a própria forma como foi construída desde a década de 80 até aqui, nesse recorte histórico, como a gente estava falando, vai colocando essas mulheres na sensação de isenção. O que, adiantando um pouco rapidinho, mas depois eu volto a falar sobre isso, muitas mulheres acabam também levando a ideia de que as infecções quem passam são os homens. Por isso também, isso reforça a ideia do sexo lésbico, porque o pênis é como se fosse, falando sobre homem cis, tá? Porque é como se o pênis fosse o vetor de todas as doenças. Porque, e uma das até falou isso, eu acho que é porque, na minha entrevista, eu lembro mesmo como essa menina falou uma vez, eu acho que é porque até como se construiu, né, Amanda, naquela época do boom da AIDS, ela falou mesmo assim. Porque também, se eram os homens que se infectavam, esses homens que tinham as doenças mesmo, sabe? E quando ela trouxe isso também, eu comecei a pensar muito para escrever na época sobre isso, porque se esses homens que na época foram o foco também dos cuidados, né, os homens, enfim, as travestis e tal, focou-se muito nisso, e essa ideia vai sendo replicada, né, com relação a também a desvalorização de outros tipos de sexo, que não o penetrativo, o heterossexual e tudo mais, essas mulheres vão entrando no local de isenção e acaba culpabilizando, como se os homens fossem, né, como eu estava falando, a responsabilidade do gênero, que a gente sabe que não é somente isso, né, outras mulheres também alegaram nas suas explicações que os homens eram promíscuos, enfim, muito dentro dessa crença de que eles que eram os vetores das doenças, e aí essas mulheres, tipo, estavam protegidas, sabe? Carla, tu quer complementar alguma coisa? Porque eu saio me empolgando sobre as minhas entrevistas, mas se tu quiser falar, fala aí, vê se tu na assistência tá Não, ligada. em nenhum momento foi citado sobre maternidade, sobre pré-natal, não. Em nenhum momento. Estava falando, eu estava tentando fazer um resgate se em algum momento foi falado isso. É porque como o enfoque era, as perguntas, né, elas eram bem voltadas para riscos ou vulnerabilidades da contaminação do HIV, e em nenhum momento foi falado. Assim, só uma vez só, uma delas falou que aí a Amanda também falou, que os programas elas não visualizam as mulheres, tanto que quando elas assim, você veio no carnaval, você só via antes comercial que era um homem com a camisinha chamando a mulher. Agora você começa a ver um homem com camisinha chamando outro homem, mas as mulheres também transam no carnaval. E transam muito. E a gente não é vista, né? Então, em nenhum momento, você falando, eu estava tentando fazer um resgate, e a Amanda também falando, sim, em algumas das entrevistas, se alguma das coisas vem falando sobre isso, e não é dito. Isso até que tu falasse me lembrou uma fala, né, sobre as mulheres transarem muito, porque uma das entrevistadas que eu tive, ela falou mesmo assim, sobre isso, né, da confiança para transar com outra mulher que acredita que não vai estar exposta. Ela falou, eu não sei porque antes, parte da vida dela ela era hétero, né, por uma questão de convenção social, e ela hoje faz, não, Deus me livre, não sei quem, enfim. Aí ela trouxe assim, rapaz, quando eu era com homem, eu sempre ia de camisinha. Por que com mulher eu vou sem? Eu confio tanto. Se elas dão mesmo. Ela falou mesmo assim, que ela falou com a ênfase. Foi tão engraçada a fala dela, dizer que eu lembro que eu não consigo me controlar, eu ri só. Ela fez, eu não sei por quê, eu só vou confiando, Amanda. Eu vou ali, sei lá, pra quem ela tá dando, mas eu vou confiando. Entende? Nessa questão também de confiar, é outra mulher, logo eu tô isenta desse risco, né? E enfim, e aí dentro dessa. Tu ia falar alguma coisa, Carla? Pode falar. Não. E dentro aí do que essas mulheres iam trazendo, né? A gente estava pensando nas estratégias, né? Enfim, como essas mulheres, para ir de encontro a essas informações, no caso, as ausências das informações, né? Como é que essas mulheres iam pensando cuidados específicos, como uma questão de autocuidado, né? Enfim, para essas atividades diárias. E assim, acabava que muito do que elas lançavam mão, já que, tipo, nunca a gente vê que existem cartilhas direcionadas para ensinando a usar uma camisinha peniana. A gente vê uma série de coisas. Para as mulheres, aí você vê a questão dos cuidados, que na minha opinião, dá em nada. Mas essas mulheres, o que elas faziam? Amanda, eu lavo as mãos. No caso, literalmente, não era de desistir, não.
tá? Não era literalmente. A estratégia que muitas mulheres usavam, Luciana, era numa questão de higienização mesmo, que era o que elas podiam recorrer, o que elas podiam ter de recurso era ter cuidado sempre a higiene das mãos e banho, era sempre nessa pegada. Mas às vezes até eu perguntava assim, mas tu faz a cutícula? Aí teve uma que fez, oxe, eu nunca nem pensei nisso. Porque se você faz a cutícula e corta, também é uma porta de entrada. Mas tinha coisas assim que não eram pensadas, então, querendo ou não, a maior prevenção, digamos assim, o maior cuidado que elas tinham é a higiene. Mas umas também diziam, não, eu faço meus exames, sabe? Eu tenho cuidado de ter isso. Uma ou outra que também, assim, perguntava a outra, olha, tu fez teus exames também? Só que isso só, essa pergunta se a outra pessoa tinha feito exames de sangue ou o que for, só acontecia dentro de uma relação de tempo, duração. Porque se você estava ficando com a pessoa a primeira vez, a pessoa, se vou nada perguntar, mas por que tu não por que tu não pergunta a pessoa? É uma questão de cuidado. Aí ela dizia, você vai pensar que eu estou desconfiando da saúde dela, entende? Então você não tinha autorização de perguntar a alguém que você ia transar, que você vai querendo ou não abrir seu corpo para outra pessoa, se a pessoa também está se cuidando. Você tem que confiar que vai é certo. Então se tu não pergunta dessa questão dos exames da pessoa para também ver se está todo mundo aqui, ok, atualizado. Como é que tu faz? Aí a pessoa, eu sinto o cheiro, eu olho, e aí volta-se para essa lógica também da higiene, sabe? As pessoas estão ali olhando, aí diga aí que onda, você está ali na hora do nada, o olho investigativo assim, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Aí a pessoa, mulher, mas tu consegue olhar? Aí a pessoa fazia, rapaz, não, eu consigo, é qualquer coisa, eu chamo para um banho. Eu fiz, você tem a coragem de chamar para um banho? Porque chamar para um banho é mais corajoso do que perguntar os exames. A pessoa, não, eu vou com jeito. Às vezes a pessoa não dizia assim, vá tomar banho. Mas a pessoa dizendo assim, vou tomar um banho, vamos junto, entende? E tornava um convite mais erótico, mas na verdade o objetivo da pessoa era que a outra se lavasse. Porque você não pode dizer a pessoa isso para a pessoa não pensar que está chamando ela de imunda. Porque teve uma vez, uma das entrevistas, eu tô dizendo imunda, Carla, não é porque eu tô botando esse nome, não, é porque uma das pessoas que eu entrevistei falou assim. Mas Uma eu vez ela estou tava... lembrando, teve uma que disse isso mesmo, que um dos indicativos Tá. dela cheira. Porque uma das entrevistadas ela falou assim, que ela inclusive estava numa relação há um tempo, ela fez, amor, vamos tomar um banho, não sei o quê. Aí a menina fez, tu tá me chamando de imunda? Ela fez, não, mulher, é para tomar um banho, sabe? Mas essa parece que é uma vigilância ali também, nesse controle dessa higiene, tipo, até onde você pode entrar, né? E perguntar sobre isso. Mas se tu for falar, Carla, que viu tua entrevista na mente, pode falar também, que às vezes eu me empolgo falando da minha entrevista, mas pode falar da sua. Não, mas eu me sinto contemplada na sua fala. Mas então agora fala que isso aqui é com você, sobre o câncer de colo de útero, porque você que é da enfermagem. Então aí, ó, traga a sua expertise nisso. Mas a gente acabou já falando também, assim, de uma Tá. forma. Foi um bate-papo tão. A gente só teve isso para realmente ser o marco e a gente não viajar, né? Porque a gente começa a falar. E tudo que a Amanda vem falando, isso também veio das falas, né? Uma falou que realmente ela sente o cheiro. Se o cheiro está diferente, ela não vai. Elas também fazem o processo de pareamento de exames, né? Então, a gente vai ter uma relação mais íntima, e aí a gente vai no posto e pareia os exames. São formas de prevenção delas, né? Que emergiram lá na minha tese. Confiança na parceira, era o que era mais evocado, né? Confiança na parceira, pareamento de exames, elas faziam isso, mas confiança na parceira foi o termo que foi mais, né? Quando eu trabalhei com representação, foi o termo mais evocado. Então a gente vê que a confiança em si está muito. Elas confiam, mas elas não têm coragem de pedir para fazer exame, não têm coragem é como a confiança vai até um determinado momento, até uma determinada fala. Então, algumas colegas, quando eu conversava também em relação a, elas não visualizavam os riscos que elas tinham em relação a câncer de colo de útero, porque a gente sabe, né, que os vírus que são mais, que podem desenvolver o câncer de colo de útero, o HPV, pode ser passados por fluidos. Então, a mulher fazendo a tesourinha, né, o tribadismo, ele podem passar os fluidos, e isso pode desencadear para um câncer de colo de útero, é a presença do HPV, né? Não é que todo mundo que tem HPV vai ter câncer de colo de útero, certo? Mas quem tem câncer de colo de útero, a grande incidência é encontrar HPV. E aí não é difundido que é necessário fazer esse preventivo, porque elas têm risco para câncer de colo de útero, elas têm risco de adquirir as variadas ISTs, não só HIV. E a gente estava até falando, não foi, Amanda?
que eu até passei para ela, tem um artigo, Alabama. Tá vendo que eu ia lembrar? O primeiro caso cientificamente confirmado em 2009 de uma contaminação exclusiva entre mulheres de HIV. Foi o primeiro caso, realmente, cientificamente. Alabama, Carla. Alabama? Sim, eu acho que é Alabama. Se não for, é outra coisa com Alabama, mas eu tenho um artigo guardado. Lembra, Amanda? Com o máximo de cuidado. Mas eu acho que é Alabama. Se a gente estava tentando resgatar e agora veio isso na minha cabeça. Tem 70% de chance de ser Alabama. Não sei por que surgiu esse nome na minha cabeça. Mas aí eu tenho um artigo, eu posso disponibilizar tanto para a Carla como para a Amanda, para você. Viu? Eu tenho ele também, eu usei no meu trabalho. Na época tu tinha me passado, também usei ele. Foi o primeiro caso cientificamente confirmado de uma contaminação cruzada exclusivamente entre mulheres do HIV, 2009. E aí foi feito um mapeamento do vírus, né, e deu 99,99% de igualdade, sei lá, no vírus DNA do vírus, e foi confirmado. Então, existe. Então, a chance de contaminação entre mulheres ao HIV ou é 0,2% ou é 2%. Estou lembrada, não, porque eu nem fui olhar mais a tese, mas esse número ou é 0,2% ou é 2% de contaminação. E aí a gente vai considerar aí a memória da garota um pouquinho atrasada, mas o número é 2. E elas podem, né, como a Amanda falou também, adquirir HIV por via sexual de uma forma muito tranquila. Tanto que, quando eu fazia perguntas, né, eu fazia tanto perguntas no questionário, como também na entrevista, em relação às suas práticas, se tinham relações sexuais no período menstrual, se havia compartilhamento do brinquedo sexual durante o período menstrual, se usavam camisinha, né? E aí era desconhecido, que é justamente o que a Amanda falou, né? Se está ali trocando fluidos na tesourinha, por que vai trocar o preservativo, ou por que vai colocar o preservativo? Né? E aí, às vezes não lavavam, porque no calor do momento ninguém vai usar, lavar e trocar, lavar outra, né? Então, assim, são dinâmicas que no livro, na escrita, nas orientações, é muito bonitinho, mas foge da realidade. São adaptações que são feitas, né? São estratégias de proteção que são adaptadas. A camisinha masculina, algumas pessoas disseram, Carla, eu não vou pegar aquela camisinha abrir para usar, não. Aí, porque tem o plástico filme, né? Que é aquele que envolve. Imagina sair com um rolo de plástico filme para encontrar. Elas não fazem, elas sabem, elas têm informação, elas têm a informação de uma adaptação do sexo heteronormativo que elas não usam, porque não são aplicáveis. E elas são a prática. Né? Então, elas não têm isso, é uma informação, são faltas de conhecimento, tipo, Mando. A minha tese não, a minha dissertação ainda tenho que submeter para a biblioteca, mas está no trâmite, aí eu te atualizo, tu me passa o teu e-mail que assim que possível eu te atualizo sobre isso. É até bom que é uma pressão. É até bom que é uma pressão para bem caladinha ali só para vocês verem depois, perdão. Não, tranquilo. É até bom que é até uma pressão para fazer isso, porque depois que a gente defende, né, a gente fica tão preguiçosa para submeter. Mas está pronto. Pronto, aí tem essas informações, são informações tipo quando for encontrar a parceira, não escovar os dentes, porque isso pode provocar machucados, não usar fio dental, porque pode fazer alguma machucado. O ideal é você fazer a higiene com enxaguante bucal. Porque inclusive, Carla, isso que tu trouxe, nas minhas entrevistas também, quando a gente pensava sobre a possibilidade, né, a prevalência de você estar exposto a alguma infecção, câncer de colo de útero, por mais que as pessoas façam prevenção, parece que, isso é uma impressão minha, né, parece que você faz para ver se o caminho está tudo certo. Mas parece que não se pensa numa causa última, assim, de você também está fazendo isso por uma possibilidade de câncer que você precisa prevenir, entende? Você não vê, não, eu fiz isso porque
câncer de colo de útero, não, fez assim. Eu fiz porque eu comecei a transar. Sabe? Logo, eu tenho que ver se tá tudo ok. Sempre é o que surge. Não, fui lá e tava tudo ok. Sabe? Mas existe também um porquê a prevenção é feita. Assim como tu falar sobre o HPV, HPV não era uma coisa tão nomeada, por mais que uma pessoa ou outra tenha lembrado, porque eu também perguntava, né, sobre as infecções que a pessoa conhecia e tal. E geralmente se lembrava de HIV, era a primeira lembrada, apesar do medo da gravidez, né? Mas tinha o HIV, às vezes se lembrava de gonorreia e sífilis. HPV nunca foi mencionado, e tantas outras, né, que tem um monte. Nunca era mencionado. Fazer a pessoa, não, não sei não, é isso. E tudo bem, é o escopo que a pessoa alcança. Mas também a gente tem que pensar do porquê essas mulheres também não estão tão informadas. Danou, será que tá todo mundo desinteressado? Porque tanta gente, inclusive, quando falava para mim, faz Amanda, eu sei que eu poderia me cuidar mais. Mas eu sei que eu sou relapsa, mas eu tenho muito medo. E honestamente, você pode até às vezes não ter tanta atenção a uma coisa ou outra, mas quem tem medo também tenta ficar atento às vezes sobre alguma coisa. Então, assim, não é que essas mulheres todas decidiram não saber, não. Existe uma informação que não está sendo chegada a essas mulheres, existe uma coisa que não está sendo perpassada. E porque essas informações não vão até essas mulheres, né? E aí, o que Carla estava falando sobre essa questão da realização do exame citopatológico, né? Trazendo essa parte da enfermagem também, que ela estava falando sobre como era o procedimento, né? Sobre você ter um passo a passo para explicar o material, né? Que você também vai sugerir isso para a paciente, né, Carla? E que se inicia com essa alteração de espéculos, né? E aí, muitas, inclusive, das entrevistadas que eu tive, às vezes não iam pelo receio desse próprio espéculo, sabe? Pelo tamanho, fazia não, já tinha gente que tinha tido uma experiência e fez, nossa, colocaram doeu muito, eu dizia, mas você não perguntou sobre o tamanho do espéculo, você, pra dúvida, né? E se você tinha perguntado só por curiosidade, a pessoa, não me sugeriram não, só colocaram, sabe? Então, assim, não deixa de ser um tipo de violência que você vai para uma coisa e reatualiza. Porque você deveria ser explicado, olha, existem esses. Aí a pessoa vai dizer, olha, talvez eu me sinta confortável com esse. Aí vamos tentar, se não for incômodo, a gente pode ir tentando outro, para a pessoa também ir autorizando, né? Até porque é o corpo da mulher. E enfim, aí essas experiências não eram trazidas. E aí, mas isso aí, Carla, tu. E aí eu falo que é o pensamento da heterossexualidade compulsória. Acha que está fazendo preventivo e aí já vai maquinalmente, já pega o médio, já não faz, não explica, já vai introduzindo, porque eu tive que passar por um processo, fui fazer um determinado exame, aí precisava fazer fazer a introdução do espéculo. Ela nem me deu um beijinho, ela não me pagou um salgado, já foi introduzindo. Eu disse, calma. Ela é desconfortável. Eu disse, desconfortável não, você foi grosseira. Claro que eu não disse que era enfermeira, barará, eu era uma paciente qualquer. Ela não incomoda, não se incomoda não, você foi grosseira. Você já introduz, não dá nem um beijinho, minha filha, não paga nem um salgado. Mas é porque as pessoas vão maquinalmente, tem que explicar. Então, eu, enquanto mulher hétero, práticas penetrativas, foi desconfortável para mim, imagina para uma lésbica que possa vir a não ter práticas penetrativas. Então, realmente falta de informação, de orientação. Todo mundo tem que ser, porque acha que hétero naturalmente já é hétero. Então, tem que falar na sua anamnese, né? Você tem práticas sexuais, você é sexualmente ativo? Nas suas práticas sexuais, você faz uso de sexo penetrativo, independente do que seja. Se é um pênis, se é um dildo, se é uma cintaralha, independente do que seja. Você tem práticas penetrativas, então você prefere, você vai com o menor. Ela fala, não, aí depende da informação que eu dar. Aí você já chega, não dá certinho, sem coisa. Então, é falta de informação e de orientação dessa galera que não está preparada. Tu também estava falando sobre esses métodos barreiras. Estou pegando esse slide, que esse slide era até teu, né? Tu estava falando sobre os métodos barreiras, e aí tu trouxe umas fotos, não foi? Do que é recomendável para as mulheres que vão transar com outras mulheres, que as recomendações atuais foram o que eu falei, que eu não acho que é efetivo, e que Carla também viu nas entrevistas dela que não é efetivo, é pegar a camisinha peniana, fazer o recorte e fazer ela como um plástico, assim. Você não vai estar ali na pegação com alguém, parar para cortar e fazer uma coisa de plástico.
E não vai, minha gente. Inclusive, nas entrevistadas que eu tive, né, elas diziam, quando a gente conversava sobre isso, sobre proteção, elas diziam, Amanda, se a pessoa vir sugerir isso pra mim, na hora eu digo, vai embora. Eu me levanto e saio, porque ninguém vai estar com paciência ali. Você tá ficando com outra pessoa, tá na pegação de parar. Licença, vou cortar. Fazer Não. artes Nem, manuais. nem eu acho que você, arte manual em outro canto, né? Não, nem que você vai cortar um monte antes e já vai deixar um bloquinho ali também. Ninguém vai fazer isso. Inclusive é anti-higiênico, né? E aí, mas é uma das recomendações que é totalmente fantasística, mas é o que, por isso que eu falo. Eu acho que isso, inclusive, realimenta, né? A vulnerabilidade dessas mulheres, porque se o que a saúde atualmente está recomendando é isso, vai virar piada. Então, isso só cria outros espaços para maior descredibilidade na E Amanda, recomendação das esferas de saúde que supostamente devem cuidar dessas mulheres, né? É o que, você Carla? falando agora sobre a camisinha, né, sobre o preservativo, eu não sei se tu já viu. Eu procurei, mas é muito caro para trazer aqui. Até pensei em vender aqui no Brasil, mas enfim. Tem umas calcinhas agora que são feitas de látex, própria para o sexo entre lésbicas. É. O material ele estica mesmo, é bem fininho, bem sensível e é próprio para sexo entre mulheres. Não sabia não dessa não, essa é nova. Eu Depois procurei, eu vou sabia o pesquisar. nome, tá? Salvo algum canto. Falou, agora eu me lembrei. Realmente é uma calcinha. A pessoa veste uma calcinha e ela é tão fina quanto o látex da camisinha mesmo. E ela é própria para prática para sexos entre mulheres. Outras coisas recomendáveis são esses, né? Tipo, como é o nome desse da boca, Dental Carla? Dam. É o Dental Dam. Ele fica assim na boca. É aquilo que é usado para isolar algum elemento dentário, o dentista faz, né? Mas aí você não. Esse grande que está a boca é o jeito mesmo, é a aplicabilidade para o dentista, né? Mas essa parte Sim, porque eu ia dizer isso, isola toda a você boca. bota a pessoa e você vai encontrar outra assim, a mulher vai dizer, não, querida, consultório de dentista é na outra porta. Fica aqui, não? Porque, minha querida, a pessoa chega assim, você se assusta. Dental Dam. Esse é o jeito certo dele ser usado, né? Para isolar, para fazer procedimentos dentários, mas ele também é usado para adaptações, né? Mas, enfim, acaba que o que as mulheres acabam recorrendo muito é o que a gente estava falando, né? Sobre observar esses corrimentos ou alterações na vulva, enfim. Isso que Carla falou sobre o uso da escova de dentes, né? Porque acaba que também pode abrir, ter pontos de entrada. Também essa questão da alternância, né, entre os sexos, você também ter uma higienização entre a mudança dos sexos, ou enfim, dos dildos, ou de qualquer objeto que você use, você também ter esse cuidado. Isso é uma coisa que a gente também, já que a higiene é uma coisa que as mulheres têm lançado mão, a gente também pensa esses cuidados a partir dos repertórios delas, né, de onde elas sabem, do que elas conseguem acessar no momento. E, enfim, acaba que esses cruzamentos das vulnerabilidades vão alimentar isso que os itinerários terapêuticos, né, quando elas vão montando. Porque se você tem acesso a pensar a sua vulnerabilidade para sua prevalência para determinadas infecções, se você sente que está exposto ou não, isso também vai alterar, né, vai influenciar, na verdade, como você vai compor, né, esse caminho para você construir o seu cuidado de saúde, o seu roteiro, né? E isso também a gente via muito nessas demandas, né? E as insuficiências também, querendo ou não, as demandas que elas traziam falava a partir desse local de falta, né? Se a gente demanda algo é porque a gente está precisando. Então, existe uma falta aí. E como essas insuficiências estavam perpassando ainda todas essas narrativas, né? Mas como a gente também tinha falado, a estabilidade e a confiança nas relações também foi uma coisa muito forte que eu achei nas minhas entrevistas para manter a confiança, a sensação de proteção, a sensação de não exposição, a sensação de segurança mesmo na outra parceira, por mais que em transes pontuais e ocasionais assim, também havia, mas não havia por uma questão de você estar confiando no outro, havia uma confiança por questão de você não poder perguntar. Como numa das entrevistas, uma das entrevistadas fez assim, olha, Amanda, eu sei que isso ainda nada aconteceu comigo ainda, porque eu ainda, quando eu faço o exame, não é que eu vou ver que tá tudo bem, é só assim, não deu merda ainda, mas um dia vai dar. Foi isso que ela me disse, ou seja, ela acredita que um dia, enfim, talvez ela pegue um tipo de infecção ou outra coisa, mas que nesse momento ainda tá tudo ok. Quando ela faz o exame, tipo, opa, não me lasquei ainda, sabe? E acaba que esses itinerários
como elas vão construindo e se vão percebendo também esse processo de saúde-doença, que também fala das questões da vulnerabilidade social, vão falar sobre também, vão, querendo ou não, estimular a autonomia e o cuidado dessas mulheres, porque com o recurso que elas têm acesso, com a compreensão sobre os fenômenos que ela tem acesso, elas estão aí dando seus pulos, em outras palavras, estão dando seus pulos e tentando pensar cuidados com o pouco que tem. Isso também estimula a autonomia para essas mulheres estarem tentando pensar outros tipos de cuidado e como é que a gente pode fazer modificações também aí do que se tem, né? E é só que também a gente viu, também trazendo essa pontuação, que acabavam que muitas, isso eu já até falei, né? Adiavam essa busca por profissionais e também isso se refletia, né, na busca não só sobre saúde ginecológica, mas muitas outras categorias também acabavam que isso não é uma particularidade só da ginecologia, né? De alguma forma isso se expandia para outras categorias que não havia tanta busca. Como eu falei, né? Quando a situação piorava, você ficava num grave adoecimento, mas não, agora eu preciso ir realmente porque, sei lá, tipo, uma questão até de odonto mesmo, num exemplo básico. O dente já está infeccionado, mas você teve vários caminhos, antes já doeu, antes já sentiu uma pontadinha, já doeu mais, não, mas infeccionou, vai precisar remover, não tem nem como salvar, chega no dentista, sabe? Dando um exemplo rápido. Então, isso vai se ampliando, né? E acaba que o que eu falei também, né? Porque as considerações vão aparecendo durante todo o trabalho sobre essa dificuldade também em conversar sobre saúde sexual, sobre sorologia e toda essa dificuldade também em conversar sobre isso é reflexo de uma sociedade, enfim, e a própria forma da vulnerabilidade programática de não ter preparado o terreno, de não ter falado sobre isso em nenhum momento, se não falar abertamente. A gente fala sobre camisinha peniana abertamente, a gente olha na televisão comercial, como o Carla falou, trans entre dois homens, trans entre homem e mulher, mas a gente não vê, tipo, vamos falar de saúde sexual de mulheres LGBT? A gente não vê, entende? Então, parece que cria assim um grande tabu também, né, dentro também dessa questão da moral e dos bons costumes, que ao não se poder falar sobre isso, vai alimentando outros imaginários de que eu também não posso falar sobre isso com alguém que eu vou me relacionar, porque se eu estou falando, eu estou desconfiando, né? E aí acaba se isolando muito essas impressões sobre STs, muito no seu mundinho ali guardado, nem sempre você está partilhando com outras pessoas, e tende-se a culpabilizar muitas vezes os homens, como eu falei, né, que são vistos como, querendo ou não, os vetores, mesmo que obviamente não sejam, mas cria-se essa crença aí reforçada por um foco muito grande das campanhas que estão tentando proteger, por exemplo, quando se passa uma campanha assim de uma camisinha peniana, estão dizendo se cuidem, mas ao mesmo tempo, se o cuidado só é voltado para eles, é porque teoricamente só eles têm prevalência, logo se só eles têm prevalência, eu tô isenta, logo eles que são os infectados, entende? Então, veja, naquela ideia, tenta-se criar um componente que vai dar segurança para um público, que vai tentar dar acesso, mas acaba se abrindo uma vulnerabilidade e aprofundando um esquema de vulnerabilidade maior, entende? Também, enfim. Carla, tu queres trazer alguma coisa sobre isso? Eu fechei o som porque resolveram fazer concertos aqui, aí tá uma furadeira aqui perto. Não, Sem problema. não. As nossas falas elas emergem muito próximas dos achados, né? Lembrando que quando eu fiz, o objetivo era trabalhar com a representação da vulnerabilidade ao HIV nessas mulheres. Mas você acaba pegando tantas informações que fica bem claro, né? Em relação à vulnerabilidade, a grande representação social da vulnerabilidade é a falta de informação. E isso para vulnerabilidade individual, para individual, para o indivíduo, enquanto para essas mulheres, para vulnerabilidade social, que é dos profissionais, e a programática também a falta de informação que acaba não visualizando essas mulheres dentro do programa, dentro dos programas de saúde, dentro do programa de direitos sexuais e reprodutivos, dentro da política nacional de atenção integral à mulher, que vê a mulher apenas no processo de gestar, né, e acaba não visualizando mais ela depois disso. Dentro do próprio programa em relação a doenças sexualmente transmissíveis, ao HIV, então acaba que ela também fica sendo vulnerável, ela é invisibilizada e ela acaba passando também por essa vulnerabilidade programática, que é repercutida pela falta de informação. Aí aqui são as nossas referências. É interessante aqui, só eu já finalizei, acredito que Carla também.
Uma coisa que, quando a gente estava conversando, porque nossos temas de fato são muito próximos, né? Só que, Carla, com o recorte, enfim, metodologia tudo diferente, e por um viés da enfermagem ou da psicologia. E logo quando a gente começou a conversar sobre os nossos temas, aí eu fiquei, Carla, me fala aí sobre tua pesquisa, quando a gente estava pensando até esse dia. Aí quando ela começou a falar, eu fiquei tão feliz na hora, eu fiz, caramba! Antes eu falava sobre a minha pesquisa e ficava, gente, qual é a diferença do meu pro teu? E aí eu vi nitidamente assim um recorte da enfermagem bem diferente do meu. Por mais que a gente esteja falando de um tema que se aproxime, as diferenças até nesse olhar, né? Quer dizer, na verdade, principalmente nesse olhar, são gritantes. E aí eu fiquei, caramba, agora realmente eu tô vendo assim, o que eu construí sobre psicologia é sobre psicologia e você é sobre enfermagem. Porque tem horas que eu também tô falando a partir de uma ótica, aqui, de uma lógica dessas mulheres, dando voz também a esses processos, e Carla, não porque o profissional de saúde, sabe? E como isso acaba se costurando, né? Enquanto ela falava assim, não, porque os profissionais de saúde, até nesse momento hoje tu falasse, né? Eles não estão pensando se isso é necessário. Aí eu disse, pois é, e essas mulheres que eu tô aqui estão reclamando desses profissionais aí, que tu tá falando, sabe? Dá a impressão que as entrevistas estão ali se atacando, mas no sentido de tipo, tu tá falando disso, eu tô falando disso. Mas enfim, eu acho que foi uma troca muito, muito potente para esse momento. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. E é isso, meninas e meninos. Pode falar, Carlinha. Parabéns aí, né? Vocês apresentaram de uma maneira tão gostosa, assim, foi realmente muito bom, assim, bem dissidente, né? Bem quartas dissidentes, quebrar esse modelo tradicional, esse bate-bola de vocês foi muito gostoso. Eu queria só dizer, assim, que teve uma hora que vocês estavam apresentando e eu não quis entrar. E talvez tivesse sido até melhor ter levantado a mão naquela hora, mas queria só pontuar como tem ainda uns minutos, né? E abrir para ver se mais alguém quer ainda. Que tem um momento que vocês vão falar da questão, acho que foi a Amanda que estava contando, de ocultar a sexualidade como estratégia para ser atendida no posto de saúde, né? E me fez lembrar muito do trabalho que a gente desenvolveu aqui no Labexu, da pesquisa sobre mulheres e dupla proteção, que tu, inclusive, usasse, né, Amanda, na dissertação. Mas que ali era com mulheres jovens, que se diziam cis, que estavam começando a viver a sexualidade, a maioria delas, elas eram realmente adolescentes ainda, se a gente quisesse marcar dessa forma. E algumas delas nos contaram que para poder acessar o posto de saúde também e falar da sexualidade, elas usavam estratégias, né? Então, para lidar com a fofoca que rolava no posto, porque elas viviam na comunidade, o posto era comunitário, tinha as agentes comunitárias, né? Enfim, então eu nunca esqueci da história de uma delas que queria transar pela primeira vez e queria saber o que utilizar, né? Que método preventivo. Mas se ela fosse marcasse consulta, todo mundo ia saber que ela tinha uma vida sexual. Então, ela marca a consulta para a irmã, que já era casada, já tinha filhos, vai com a irmã, acompanhando a irmã, e na hora ela diz para a doutora: não, sou eu que vou ser atendida. E aí diz, né, que está querendo transar, enfim, qual era o melhor método, papapá, e conversa. Mas veja, porque se ela tivesse marcado, né, a enfermeira ia saber, então a gente ia saber, daqui a pouco a vida dela sexual estaria sendo atravessada por isso. E no Diálogos a gente viveu isso também, né, Fipo? Lembra que os jovens falavam da dificuldade, os homens e as mulheres jovens cis, se denominavam como cis na época, assim, né, não tinha, no grupo de cento e poucos, não tinha ninguém, nenhuma pessoa trans naquele momento, da dificuldade também de buscar a camisinha no posto, mais uma vez. Tanto porque, se fossem buscar, não davam, a enfermeira nos disse que dava, mas eles diziam que não. Se eles fossem sozinhos, iam questioná-los. Você quer para quê? O que é que você vai fazer com essa camisinha? Quantas vezes você vai usar? Né? Enfim, então, tinha esse atravessamento aí de uma invasão, digamos assim, né? Na vida sexual, e qual seria a melhor alternativa, enfim. E eu fiquei pensando nessas jovens que muitas vezes já estão vivendo questões de uma outra ordem, sem a gente querer botar já um rótulo de lésbica ou bi,
ou não binária, ou sei lá o quê, mas já estão vivendo e não estão podendo se expressar, né? Não estão podendo ir para esses espaços, né? E precisam ocultar, enfim, a sexualidade. Aí fiquei só querendo compartilhar e ouvir vocês falarem um pouquinho mais nisso, se vocês quiserem. Obrigada, viu? Carlinha, como tu falaste, né? Muito, na época eu estava na atenção básica até, né? Na residência, puxando aqui das memórias, o agente de saúde era, teoricamente, por uma questão ética, também a profissão dele tem que trazer muito sigilo, até justamente porque ele vai estar entrando na casa dos comunitários, né? E vivenciando essas realidades. E fazendo a ponte com a equipe de saúde aqui no posto de saúde. E aí acabava que muitas vezes ele era um vetor de comunicação, enfim, de espalhar a comunicação para além do que era necessário. E aí muitas faziam, assim, algumas comunitárias também tinham receio, né, quando a gente chegava muitas vezes até ela, seja em eventos que a gente fazia nos bairros e tal, fazia, não, quer dizer, quem é tua acessa? Não, mas eu não gosto dela, não, mas eu por quê? Ah, não, porque ela só marca a consulta para quem ela quer, ou porque ela é muito fofoqueira. Então, já começa um problema aí, né, na atenção básica, quando você tem essa quebra de confiança com quem está ali para te ajudar nesse cuidado. E aí essas mulheres também muitas vezes não chegavam, ou quando eu até tentava conversar com algum agente de saúde, ó, cadê a população LGBT que não frequenta, não? Aí elas diziam assim, comunicação, exatamente, Felipe, fofoca. E aí as pessoas faziam assim, meu Deus, eu até me perdi, falei sobre a fofoca, me... fofoca, pã. Ai, meu Deus, peraí, se eu relembrar a frase, é o que eu estava falando, me venha. Pega a última palavra aí, Raul. Tá quase, tá quase, tá quase. Mas, enfim, essas mulheres, eu lembrei, quando eu perguntava, cadê a população LGBT? Não chega aqui, não. Aí ela dizia, olha, tem um rapaz ali que eu sei que mora em tal casa, que ele mora com um parceiro. Aí falando isso bem baixinho, por isso que eu tô falando baixinho. Ele mora com um homem, sabe? E ele é HIV. Mas, ó. Aí eu fiz, mas cadê ele? Não vem pro posto, não? Aí, não, porque ele também é acamado. Eu fiz, então vamos lá nele. Só que aí ela fez, tá, mas eu tenho que entregar uns exames que ele fez aqui, que chegou o resultado do exame do coração. Aí a gente não vai chegar lá dizendo que é porque tu quer conversar sobre isso, não. Vou chegar, olha o resultado do exame. Aí eu vou entregar e tu puxa ele no canto assim para conversar, para eu nem ouvir. Entender o quanto de estratégia foi sendo construída. Eu lembro desse foi um atendimento com um homem, não foi com a mulher. Aí eu fui na casa desse senhor, que de fato ele não saía de casa, por uma dificuldade de locomoção, e ela conversando, aí o TO ficou ali com a outra pessoa e entretendo a assistente social, não, a agente de saúde, e eu que conversando assim com ele, como é que o senhor tá? Me fala sobre o senhor, eu sou a psicóloga, e puxando para cá, literalmente puxando assim, até sentar e conseguir conversar com esse homem. Isso porque foi um homem, mulher então não tinha, sabe? Às vezes a pessoa faz, não, dizem que ela é lésbica, porque na comunidade é lésbica, né? Num, tipo, às vezes eu tenho até. E que tudo bem, isso às vezes é regional. Mas é uma coisa assim que às vezes até a dificuldade de você nomear algumas coisas, porque todo mundo sabe que existe. E aí essas mulheres, quando chegavam lá, nenhuma, eu tive muita dificuldade de montar um grupo LGBT, até no final eu não conseguia, a gente montava outros grupos com outros profissionais para trazer a população, mas a gente não podia fazer um evento específico no mês ou numa data específica assim, tipo recentemente, né, da visibilidade bi, porque não ia da gente, ia estar vazio. Então a gente tinha que falar, por exemplo, sobre pressão arterial e fazer uma fala sobre pessoas LGBT naquele mês, por exemplo, porque não se fazia. E aí, quando chegavam, eu lembro uma vez uma menina chegou para mim, para um atendimento, precisando da psicóloga, por quê? Ansiedade. A menina tem uma questão com ansiedade muito grande. Quando ela entrou para a sessão, ela, dos primeiros falar, não, eu tenho ansiedade muito grande, eu acho que é porque eu sou lésbica e minha mãe não sabe. Eu não precisei nem perguntar muito, a menina já chegou assim, sabe, jorrando, mas precisou desse espaço, do sigilo extremo, que ela tinha confiança de que ia ficar ali, entende? Então, isso não ia chegar, por exemplo, no médico, porque se o médico, se ela for conversar, ela talvez até tivesse a demanda de fazer algum outro exame mais específico, mas o médico, por ela ser de menor, talvez precisasse comunicar uma coisa ou outra. Eu acho que isso não, se eu não me engano. Mas ainda assim ela não ia se sentir segura, mas na psicóloga ela sentiu. E a gente foi cuidando ali por algumas sessões disso, mas chega muito, muito pouco. Fiquei muito feliz quando ela chegou, que eu fiquei. Tô entendendo. Quando ela trouxe o contexto dela, as inseguranças que ela tinha com a família, o medo que ela tinha de ser expulsa de casa, tudo, aquela ansiedade era completamente compreensível.
entende? Mas dizer que as pessoas chegavam espontaneamente ou por outras vias, assim, essa que você trouxe é um exemplo muito bom. Mas eu não vi assim, sabe? Mas isso é uma coisa que acontece muito. Ah, vou marcar para ela como amigas minhas, na minha experiência pessoal. Quando for, pergunta o que é que se faz para tal coisa. E, tipo, eu não tava com a demanda, eu fiz, mas sabe que se eu for pra médica, a médica vai saber que eu não tenho isso, né? Aí, não, se perguntar tudo isso que é pra tua amiga. Aí, assim, tá, mas a gente vai saber, mas tu precisa ir pra poder passar a receita no teu nome. Poxa, vê lá se passa no teu, fiz amiga, não vai passar no meu nome, você precisa ir, sabe? Então, há essa resistência, até de quem tem mais informação, quanto mais de algumas pessoas, assim, que, por exemplo, não tem acesso a um grupo, não tem acesso a um dia, se a gente tem um dia da pressão arterial, a gente tem um dia da diabetes, porque a gente não tem um dia para falar sobre saúde LGBT. Se não existe isso, as pessoas não vão ter acesso. Então, isso para chegar realmente é muito difícil.